Olá, bom dia. A Comissão Especial do Impeachment deve ouvir hoje, a partir das 11 horas, mais 5 depoimentos. Devem falar Luiz Cláudio Costa, ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas, ex-secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Yara Ferreira Pinheiro, subsecretária de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Felipe Daúste Neto, diretor do Departamento de Programas Sociais da Secretaria do Orçamento Federal, e Cleito Luiz Montes, diretor do Departamento de Programas Econômicos da Secretaria do Orçamento Federal. A comissão ouviu, nesta quarta-feira, 3 testemunhas de defesa da presidente Dilma Rousseff. Eles explicaram como são editados os decretos que são questionados pela acusação. Primeira pergunta. As 2 primeiras testemunhas esclareceram os caminhos de um pedido de crédito suplementar. O ex-secretário adjunto da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Silair Rodrigues de Abreu, explicou que todos os pedidos de crédito passam por várias instâncias jurídicas e técnicas antes de chegar à mesa da presidente da República. Quando sai da SOF, sai o documento pronto, sai o texto do decreto, todos os anexos. Aliás, ninguém consegue fazer um anexo se não for a SOF. É impossível, porque é dentro do sistema que a gente tem acesso, inclusive, nem gabinete do ministro, nem a Casa Civil, não tem acesso, ele não pode alterar. Só pode alterar os créditos lá, os anexos, quem é agente do processo, quem é do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. O secretário de Orçamento e Administração do Ministério da Previdência Social, José Geraldo França Diniz, explicou que a Previdência foi beneficiária de um dos 4 decretos de crédito suplementar que estão sendo questionados no processo. Ele afirmou que a simples abertura de crédito não causa impacto na meta fiscal e reforçou que toda a legalidade dos atos é examinada antes de chegar a presidente. Seria humanamente impossível, eu diria assim, a presidente da República, vou dar um exemplo, fazer análise de um crédito, por exemplo, do MEC, que chega um crédito lá por decreto de 180 a 190 páginas, 200 páginas de anexos. Imagine você submeter a maior autoridade do país a esse, para mim seria um vexame, conferir e dizer se está certo, se está errado. Há uma quantidade enorme de pessoas envolvidas nesse processo, um processo em que um depende do outro, que se um errar, o outro vai identificar e o processo é retomado inteiramente. Então não há efetivamente como querer colocar a presidenta numa posição de que tenha cometido qualquer crime de responsabilidade. Os senadores que apoiam a presidente Dilma Rousseff reclamaram que as testemunhas não tiveram tempo suficiente para responder todas as perguntas. O advogado da presidente afastada, José Eduardo Cardoso, apresentou um recurso ao ministro Ricardo Lewandowski, alegando que o direito de defesa estava sendo cerceado, mas o ministro não reconheceu o recurso da defesa. A repórter Glauciene Lara tem mais informações. O terceiro a depor foi o consultor jurídico do Ministério do Planejamento, Walter Baeri Filho. Falou na condição de informante e não de testemunha, porque participou como assistente na elaboração da defesa da presidente Dilma Rousseff. Ele afirmou que na interpretação dos técnicos do governo Dilma, a legislação orçamentária permite a edição de decretos de crédito suplementar se há previsão de receitas ou remanejamento de recursos. Baeri também disse que o Ministério não recebeu nenhum comunicado do Congresso Nacional ou do Tribunal de Contas advertindo sobre o descumprimento da meta fiscal e sobre a edição dos decretos. E concluiu que o governo se adaptou ao novo entendimento do TCU quando foi informado da mudança no fim do ano. O senador Ronaldo Caiado rebateu, afirmou que houve notificação em junho do ano passado. A AGU foi notificada, ou seja, a presidente da República foi notificada. E como é que Vossa Senhoria autoriza um decreto em total descumprimento, sabedor que o PLN não seria suficiente para respaldar os decretos que Vossa Senhoria encaminhou para o presidente
presidente da República? Essas respostas foram apreciadas pela área técnica do TCU somente em setembro. E sim, a partir do momento que o plenário do Tribunal de Contas da União decide e firma uma tese jurídica sobre algum ponto, nós incorporamos isso na prática, sob pena, inclusive, de responsabilização pessoal nossa como agente público. O consultor de orçamento do Senado, Hipólito Gadelha, que seria o quarto a falar, foi dispensado pelo relator. A defesa protestou e prometeu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Disse que o caso de Gadelha é o mesmo do procurador Júlio Marcelo, que depôs na semana passada como testemunha de acusação. Porque ele atuou num processo emitindo manifestação opinativa oficialmente, no exercício das suas funções públicas. Ao que me consta, o depoente está na mesma situação análoga ao do senhor Júlio Marcelo. Portanto, não é justa a dispensa neste caso. E a minha recomendação submetida ao presidente, ao plenário, é que, de fato, o depoente não tem informações sobre os fatos e os atos, já que ele poderia, eventualmente, ter na qualidade de especialista. A defesa tentou retirar o consultor de orçamento do Senado, Diego Prandino Alves, dos 3 servidores encarregados da perícia contábil aprovada na última segunda-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski. O advogado da presente afastada justificou que Diego se manifestou a favor do impeachment no Facebook. O presidente Raimundo Lira propôs a troca do perito, mas a comissão decidiu manter o consultor. A defesa reclamou que, dessa forma, a perícia já nasce sob suspeição e avisou que vai recorrer ao Supremo. O Senado vai analisar o pedido de impeachment do Procurador-Geral da República. Esta é a 5ª vez que o Congresso recebe um pedido de impedimento de Rodrigo Janot. As 4 denúncias anteriores foram arquivadas. Na sessão plenária de ontem, o presidente do Senado comentou o assunto. E me pautarei com a isenção de sempre. Se os pedidos forem ineptos e os analisarei, irei arquivá-los. Se do ponto de vista pessoal fizerem alguma citação a mim, eu não posso vincular a instituição ao meu interesse pessoal absolutamente. Eu me tornarei publicamente impedido. E na próxima quarta-feira, aqui no plenário do Senado Federal, nós vamos tornar público o despacho sobre esse pedido que nós recebemos ontem aqui no Senado Federal. O que eu não posso é me destituir, apesar da independência e da isenção, da condição de presidente do Senado Federal. O presidente do Senado divulgou nesta quarta-feira nota oficial em que reafirma que jamais recebeu recursos de Caixa 2 ou vantagens. No documento, Renan Calheiros explica que, abre aspas, todas as doações de campanhas eleitorais ocorreram na forma da lei, com as prestações de contas aprovadas pela Justiça. No texto, o senador também nega ter indicado o relator Sérgio Machado para a Transpetro. Outras comissões do Senado se reúnem nesta manhã. Vamos ver os destaques. O combate ao desperdício de alimentos é o assunto de audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Um projeto de lei que está na comissão quer facilitar a doação de alimentos para organizações sociais. Na Comissão de Relações Exteriores será instalado o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina. Criado no início deste mês, o grupo tem como objetivo incentivar e desenvolver as relações entre os senados dos 2 países, facilitar a aprovação congressual de atos bilaterais e tratar de questões de interesse legislativo comum. Uma audiência pública vai marcar a instalação do grupo. Requerimento para audiência pública deve ser votado na subcomissão do Senado, que acompanha o setor mineral. E na Comissão de Educação, o debate será sobre o processo de desligamento ou permanência dos tutores nos grupos do Programa de Educação Tutorial. E 4 comissões mistas de medida provisória têm reuniões previstas para hoje. Entre elas, a que prorroga o programa Mais Médicos e a que regulamenta o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como garantia para crédito consignado. Ambas serão instaladas e farão a eleição do presidente e do vice. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.